Última chamada para o Congresso E-Digital Uninter. Futebol de cegos é potência da Associação Maestro da Bola. Estreia na TV Uninter, o Pajubá, o programa da diversidade. No quadro Eleições 2024, vamos falar de desinformação. Debatedores Nota 1000 é destaque na preparação de alunos para o Enem. E na bancada do JU, convidados debatem sobre a saúde mental. Programa Talento em Foco dá dicas de como se destacar na carreira. Veja agora no Jornal Uninter. Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam todos bem-vindos. Estão abertas até 1º de outubro as inscrições para o Congresso E-Digital Inovação, Educação e Tecnologias Emergentes, contando saberes nos ambientes educacionais. O evento é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter, em parceria com a Fundação Wilson Pickler. O congresso, que acontece de 5 a 8 de novembro, conta com palestras e apresentações de forma remota, com o propósito de promover a interdisciplinaridade ao conectar diferentes áreas do conhecimento. Mais informações no site Uninter Notícias. E no episódio desta semana, o programa Talento em Foco abordou a temática de gestão de carreira e como profissionais podem crescer, aprender novas habilidades e melhor se desenvolver em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Érica Lotz, apresentadora do programa, recebeu o professor e advogado Marcos Nunes para um bate-papo. Quem estiver interessado em assistir ao programa, ele está disponível na íntegra no canal da TV Uninter no YouTube. Véspera de eleição é um período crítico para a disseminação de notícias falsas. No quadro Eleições 2024 dessa semana, vamos falar sobre desinformação. Nossa equipe está com o especialista em direito eleitoral, Rogério Borne, que vai dar dicas de como o cidadão pode se proteger das fake news antes do pleito. Olá, Adriane. Olá, Rafael. E a todos que nos acompanham para mais um quadro Eleições 2024. Hoje nós temos a honra de receber o doutor em Direito Constitucional, em Direito Eleitoral, professor da casa, Rogério Borne. Muito obrigada por ter vindo. E você vai conversar um pouco sobre o tema desinformação conosco. Por gentileza. A gente tem falado cada vez mais da desinformação no âmbito eleitoral, mas você acha que esse é um tema novo? Boa tarde, a honra é minha também estar aqui no Jornal Uninter. E hoje a desinformação ela está modernizada. Ela sempre existiu, mas a desinformação ela só se modernizou. Ultimamente se fala a palavra fake news. Fake news, os jornalistas não gostam dessa palavra e eles têm razão. Porque se traduzir a palavra fake news é notícia falsa. Mas se é notícia não é falsa, se é falsa não é notícia. Então o termo mais correto é a desinformação. Antigamente, a desinformação ela era veiculada em folhetos apócrifos. Eram jornais clandestinos que se distribuíam na calada da madrugada nas portas das casas, né? Essa versão se modernizou, foi parar lá nos aplicativos de mensagem e nas redes sociais. Então, sempre existiu, ele apenas se modernizou. E até abordando esse vínculo que você falou agora das redes sociais e dos aplicativos, como você acha que essas novas plataformas digitais estão interferindo na disseminação dessas informações falsas? Nós temos algumas formas de disseminação falsa, né? Uma, quando a informação é inexistente, outra, quando a informação é descontextualizada, e a terceira é um pouquinho diferente, a gente chama de boato. Boato quer dizer que aquela notícia que provavelmente é verdadeira, mas não se tem certeza, não tem prova. E a disseminação acontece muito, principalmente nos aplicativos de mensagem, porque as pessoas ficam alarmadas com aquelas notícias, se assustam e compartilham muito rápido. Antigamente, nas estradas, está escrito assim, na dúvida não ultrapasse. Então, está faltando para que o eleitor
Na dúvida, não compartilhe. Então, está com essa diferença. E as fofocas, as notícias falsas, elas simplesmente se modernizaram, saíram do papel para o digital. E professor, como que você orientaria aos eleitores se protegerem, identificarem, se protegerem de informações falsas? E como que as instituições públicas têm atuado para diminuir essa desinformação? Bom, a melhor forma de se descobrir se a notícia é falsa é uma forma que o jornalista adota na sua profissão, que se chama o lead. Só que eu vou transmitir esse lead para o leitor. Então o leitor tem algumas letrinhas, se chama 3Q mais cópia. Então ele vai ver uma notícia. Antes de compartilhar, ele veja quem escreveu essa notícia. Essa pessoa é conhecida? É respeitada? Essa pessoa existe? Né? O que está escrito? Aquilo ali tem pertinência? Tem sentido? Né? Quando foi escrita? Às vezes que a notícia é verdadeira, mas foi da eleição passada. Né? Como foi publicada? Se colocarem, essa parte mais importante, né? Se colocarem lá no como, você vai ver ali assim, se tem sensacionalismo, alarmismo. Tem muitas notícias que o título de um jornal respeitado é igual, mas o conteúdo é diferente, né? Onde foi publicada? Às vezes está falando um candidato a prefeito de uma cidade e está sendo publicado em outra cidade, né? E por quê? Por que alguém vai publicar aquela notícia? Qual que é o interesse de quem escreveu aquela matéria? Né? Por quê? O que ela ganha com isso escrevendo aquela matéria? Nesse caso, pega o boato também. Né? E as instituições, elas estão trabalhando muito com isso, todas as instituições públicas, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral. Mas a dificuldade que você tem é o seguinte, ela está muito bem preparada, mas a velocidade que a notícia corre e a velocidade que a resposta corre é desproporcional. Principalmente tem vários sites de checagem da notícia e todos eles têm convênio com o Tribunal Superior Eleitoral. Eles fazem um trabalho excelente, muito bom, tem vários. Para quem não gosta de determinado meio de comunicação, tem do outro, tem do próprio TSE, tem da Justiça Eleitoral. Mas o que acontece? A velocidade da notícia é muito mais... A notícia ela corre muito mais rápido do que a resposta à contestação e a informação verdadeira. Perfeito. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco. Obrigada. E hoje nós encerramos mais um quadro Eleições 2024 e agora voltamos a vocês do estúdio. Dicas muito importantes, né, Adri? Principalmente, eleitor, você tem que ficar atento a todas as informações que chegam para você. Isso mesmo, o professor colocou ali, Rafa, né, que a gente até estudou lá no início da faculdade, né, que é o lead, que é o resumo da notícia ali nos primeiros parágrafos da notícia, né, tem que se atentar a isso e também seguir sites aí que são relevantes, né, que trazem a verdade, que trabalham com transparência, né, seguir sites seguros. Exatamente, fica aí a dica. Mesmo antes da pandemia, o Brasil era o país com maior prevalência de ansiedade. Segundo o estudo de 2017 da Organização Mundial da Saúde, 18 milhões de brasileiros sofriam com algum tipo de distúrbio relacionado a esse problema. Com a chegada da pandemia, os distúrbios psicológicos tiveram um aumento de 25%. A pandemia passou, mas o mundo ainda não se recuperou do impacto. De acordo com o relatório internacional global Mind Project, o Brasil está entre os países com a pior saúde mental pós-pandemia. E para conversar sobre esse assunto, contamos com a presença de Gisele Rodakowski, que é doutora em Biotecnologia para a Saúde da Criança e do Adolescente, é mestre em Educação e especialista em Psicologia Hospitalar e em Processos Educacionais. Também está conosco aqui Tarcísio Luchinski, que é parapsicólogo institucional e clínico. Ele tem MBA em hipnoterapia, é palestrante de parapsicologia e hipnoterapia e já ajudou milhares de pessoas no Brasil e no exterior a superar problemas de ansiedade e depressão. Sejam muito bem-vindos aos estúdios do JU. Sejam muito bem-vindos e eu vou começar com você, professora. Por que cuidar da saúde mental é tão importante? Cumprimento a todos, né, e aos que estão nos assistindo também. A saúde mental é o que temos de subjetivo, né? Então, quando a gente pensa em saúde,
classicamente se pensa na saúde orgânica, física, que são as questões concretas e objetivas do nosso corpo, né? Mas nós somos uma entidade única, então tanto a saúde mental quanto a física, elas são indissociáveis. Então, não importa se a sensação de mal-estar tem origem em um problema orgânico ou em uma tristeza, uma ansiedade, a dor é a mesma, né? A experiência sempre vai ser psicossomática. Então, por isso é tão indissociável uma da outra, por isso que tem psicólogos, né, e outros terapeutas e em contexto hospitalar também, como por muito tempo eu atuei. Porque é indissociável, então não se trata um sem o outro, né? Então, saúde é biopsicossocial. Obrigado, professora. Tarcísio, a gente trouxe alguns dados ali, né, falando sobre essa questão da pandemia, que agravou a questão da ansiedade e depressão no Brasil, né? Em todo o mundo, mas no Brasil especificamente também nós tivemos um acréscimo aí. Como é que esse isolamento social contribuiu para o aumento de ansiedade e depressão? Sim, em primeiro lugar, uma satisfação estar aqui com vocês. Na visão da hipnoterapia e da parapsicologia, o ser humano ele cria uma estrutura mental para lidar com os problemas e com os desafios de acordo com as experiências que ele tem na vida. Essa estrutura mental, essas lembranças que nós temos no passado, nem sempre a gente consegue acessar numa simples conversa, que nem a gente está tendo aqui, né? Mas que a gente precisa, que no momento que a gente passa por um estresse muito grande, nós vamos nos comportar com aquilo mediante com as experiências que nós temos, né, com aquilo que está registrado dentro de nós. Então, no momento que acontece um evento como a pandemia, dependendo da estrutura mental que eu tenho, eu vou enxergar aquilo de uma maneira real ou de uma maneira muito mais assustadora. E quando você começa a viver esses picos de estresse, essa somatização vai desencadear numa depressão, numa síndrome do pânico, mais tarde, que precisa ser tratada. Obrigado, Tarcísio. Professora Gisele, a gente começou a campanha, né, o Setembro Amarelo, e até pegando um gancho aqui sobre a fala do Tarcísio, sobre essa questão desses sinais, dos sintomas, né? Quais seriam os sinais mais comuns quando a pessoa está passando por algum tipo de sofrimento, né, sofrimento mental, e nesses casos, como que podemos ajudar essa pessoa? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer até uma correção da campanha, que a própria campanha está se revendo, que nem sempre há sinais. Então, quando na campanha diz esteja atento aos sinais, e daí a pessoa morre por e você se sente culpado porque então eu não percebi os sinais, nem sempre tem. E mesmo que você observe os sinais, não é evitável em muitos casos, né? Mas quando há sinais, geralmente eles são aqueles decorrentes de mudança de comportamento. Então, se a pessoa era muito extrovertida, ela fica mais introvertida. Se ela era muito sociável, ela fica mais quieta, reservada, ela altera padrão de ritmo de sono, de alimentação, ela está mais irritável, está mais impulsiva, ou pelo contrário, ela desistiu de resistir, né? Então ela está muito acomodando para si algo que ela costumava cobrar do exterior, né? Então, essas mudanças de comportamento são sinais de alerta. Isolamento social, então a pessoa fica muito sozinha, ou ela também, às vezes, evidencia um comportamento compulsivo, né? Então, o excesso de esporte, excesso de exposição a sexo, né? A relações muito temporárias, pouco significativas. Então, são mudanças de comportamento, geralmente, que a gente observa. E também, né, quando a gente pode, às vezes a pessoa até não mudou o comportamento, mas ela está vivendo algumas condições de vida que são muito ruins. E, isoladamente, todos nós conseguiríamos enfrentar todas elas, né? Mas quando acontecem simultaneamente,
Por exemplo, um divórcio, uma depressão, um desemprego, uma desonra. Então, geralmente elas começam com D, né? Uma derrocada financeira. E isso isoladamente até que a gente tem recurso para isso, mas quando elas acontecem simultaneamente numa intensidade, né, além do que é saudável, as pessoas não têm recursos internos para isso. Né? Nós não somos máquina, nós temos limites, né, para nos defender. Então não temos recursos internos suficientes para tanta coisa ruim, e aí a gente não consegue acessar ou não está disponível uma rede de apoio, recursos de tratamento assistenciais. Então é quando falha o nosso sistema de defesa, tanto os internos quanto os externos. E tem alguma forma da gente ajudar? Como que a gente consegue ajudar? Tem sim, isso é muito importante, porque outro ponto que a campanha Setembro Amarelo está revendo, tanto é que agora a gente tem falado em novas narrativas, né? Porque quando se diz, se precisar, peça ajuda. Agora você pensa numa pessoa com depressão. A pessoa com depressão, ela se caracteriza por acreditar que ninguém pode ajudá-la. Então ela não vai pedir ajuda. Sim. Né? Não adianta você dizer, se precisar, peça ajuda, e você fica esperando ela te pedir. Ela não vai pedir. Então, por isso, a campanha ela tem que ser dirigida a toda a população e não pensando naqueles que têm ideação suicida, mas sim todas as pessoas, porque elas podem ajudar a perceber que alguém não está acreditando que pode ser ajudado. E como que ela pode oferecer ajuda? Não é identificando assim, você precisa de um psiquiatra, né? E motivar para um tratamento até de psicoterapia também. Muitas vezes a gente consegue interferir nisso, até no ambiente familiar, colocando aquela pessoa em dúvida, né? Induzindo ali uma quebra das certezas de que o que ela está pensando normalmente, não sirvo para nada, não faço falta, eu só atrapalho. Quando você percebe que a pessoa está nesse discurso e você começa a dizer assim, eu queria tanto que você fosse lá comigo, eu preciso da tua opinião. O que você acha disso? Você pode me ajudar nisso aqui? Colegas de colégio, né? Você tem o material do conteúdo que vai cair na prova? Eu posso fazer parte da tua equipe? Então, é você mostrar, fazer a pessoa ter uma nova experiência de que ela é significativa naquele contexto. E é uma forma excelente de ajuda, sem você tocar no assunto, né, quente lá que está fazendo ela sofrer. Mas você oferecer uma outra experiência significativa que pode ser que ela não tenha. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Você é terapeuta, né, Tarcísio, mas você também trabalha com terapias integrativas. A gente queria saber mais um pouco sobre elas e qual que é o papel delas nessa questão da saúde mental, como é que ela pode ser adicionada ali no tratamento? Sim, as terapias integrativas, elas vêm como um auxílio, né, trazendo um novo olhar sobre o próprio ser humano, né, integrativo, ele integra o ser humano como corpo, mente, espírito, também tem um olhar espiritual em algumas delas. Assim como algumas terapias são sistêmicas, né, que toda ação tem uma reação, vai em busca das causas, das raízes dos problemas, algumas delas são práticas milenares, como o Reiki, né, o Reiki que é uma energia, né? Hoje cientificamente comprovado, nós temos energias em todo o corpo, temos energia nas mãos, e quando a gente manipula de uma maneira correta, de uma maneira harmônica, essa energia a gente consegue trazer bem-estar, até mesmo instantaneamente para o outro, né? Até mesmo diante de uma crise, diante de algo que a pessoa está passando muito intenso naquele momento, pode melhorar muito bem esse quadro. A apometria quântica também, né? Que eu faço também, que trabalha com a melhora da energia, tanto mental quanto física dela. Agora, no caso da parapsicologia, a parapsicologia ela já tem uma abordagem na área dos fenômenos, da fenomenologia da mente. O que a mente é capaz de provocar no próprio corpo, na imaginação distorcida ou na realidade da pessoa, né? Então, eu acredito que hoje as pessoas buscam mais autoconhecimento para justamente prevenir
para prevenir uma crise maior. Você não precisa mais chegar a ponto de ter uma depressão para pedir ajuda. Você não precisa, no momento que você começa a conhecer a tua estrutura ou acreditar que você está fazendo um bem para si próprio através de uma técnica, você já está prevenindo várias coisas, você já tendo uma atitude mental mais positiva, você já está... As terapias, elas incentivam você a ter atitudes mentais positivas e resultados positivos na sua vida. Por isso que até mesmo quem faz acompanhamento psiquiátrico ou com psicólogo que procuram uma terapia integrativa, elas começam a ter uma melhora um pouco mais rápida, né, porque elas vão na questão mais sistêmica do problema delas, ou principalmente daquilo que elas querem desenvolver, né? Certo, obrigado, Tarcísio. Professora, pegando um gancho aqui na fala do Tarcísio, é interessante como muitas das vezes as pessoas acham que elas não precisam de uma terapia, elas acham que está bem, ou então tem aquele, até mesmo preconceito de que só faz terapia quem está doente. Na sua concepção, existe momento para se buscar terapia, ou em que momento a gente pode buscar uma terapia? Eu entendo que tem muitas pessoas que não precisam de terapia mesmo, sabe? Mas essas pessoas vão saber, assim, até que ponto elas estão se sentindo bem de viver com os recursos que ela tem, né, os recursos próprios, e as pessoas têm muita rede de apoio, então elas podem ter um ambiente familiar que potencializa o bem-estar, né? Então, para muitas pessoas, a família é um fator de proteção, mas para muitas outras, família é um fator de risco. Da mesma maneira, o trabalho, né? O trabalho, para algumas pessoas, dignifica o ser humano, né? Para outras, é um fator que humilha, que oprime. Então, são essas as pessoas que podem buscar ajuda, porque se ela está se sentindo mal em relação a um fator que deveria ser de proteção, se ela começa a dizer, os meus amigos me fazem mal, eu sou vítima de bullying, por exemplo, eu estou num relacionamento afetivo que me deixa mais ansiosa do que feliz, né? Então, quando ela começa a perceber que esses fatores são de risco, quando deveriam ser de proteção, é o momento de procurar ajuda. Porque, às vezes, a pessoa diz assim, eu estou ficando louca, só eu que vejo assim, porque ninguém me valida, ninguém concorda comigo. Isso não é normal, né? Você está num ambiente em que nunca você está certa. Então, quando ela fala com um profissional especialista em saúde mental, ela pode ter uma relação de confiança com alguém que não tem vínculo familiar, nem de trabalho com ela, para que ela busque, né, avaliar o que está acontecendo ali. Então, eu diria isso, que quando você perceber que essas relações que deveriam ser boas, para você não é, na tua experiência não é, você pode se beneficiar conversando com alguém sobre isso. Certo. Obrigada, professora. Tarcísio, algumas práticas integrativas que você citou anteriormente estão disponíveis pelo SUS, né? Inclusive a hipnoterapia que a gente já falou. Mas a gente gostaria de saber mais sobre ela. Como é que ela pode ajudar no tratamento de alguns sofrimentos mentais? A hipnoterapia é um tratamento feito, né, de cura de traumas através do estado hipnótico, né? O estado hipnótico, que é o mesmo estado de transe, ao contrário de que muitas pessoas pensam que é algo assim, além, né, do normal, é um estado natural da nossa mente, né? A nossa mente, ela consegue estar no estado profundamente relaxado, que ela amplia a consciência, amplia os sentidos, e ela é capaz de identificar muitas coisas que estão na sua história, né? Então, a hipnose é o estado mental. E nesse estado mental, existem muitos mitos. Tem gente que acha que estado de hipnose é dormir, que é ter a mente controlada, que o hipnoterapeuta vai forçar a pessoa a dizer coisas que ela não quer dizer, né, que ela vai perder todo o controle. E não é nada disso. Tem pessoas que, inclusive, que têm muito medo de não voltar do estado hipnótico. Isso não existe, né? É um estado natural da mente.
a pessoa se permite estar no estado completamente relaxado, e nesse estado relaxado, todo comando que você dá para a mente, ela vai dar uma resposta. Então, quando você pergunta qual é a origem desse problema que você está vivendo, desta fobia, desse medo de altura, dessa fobia de multidão, enfim, ele vai mostrar o problema que aconteceu, a emoção que foi registrado. Porque, na verdade, não foi o acontecimento que criou o trauma, mas foi a emoção que ela criou de acordo com o que ela entendeu com aquele acontecimento. E neste momento que ela acessa, o hipnoterapeuta vai ajudar ela a ter uma outra percepção do que aconteceu. E geralmente ela volta para o seu estado normal com a emoção diferente. Então é isso que a hipnoterapia consegue ajudar de uma forma bem rápida, casos pontuais, casos de traumas muito profundos, né? Vai ajudar ela a ter um estado melhor para enfrentar os problemas da vida, para enfrentar justamente aquilo. A hipnoterapia também você pode programar a tua mente para um resultado. Você pode fazer uma hipnose para ficar mais calmo, pode fazer uma hipnose, uma auto-hipnose para você fazer bem uma prova de concurso, para você fazer uma prova, lembrar de tudo aquilo que você estudou, porque você lê um livro. Quando você está lendo o livro, você está registrando tudo na sua mente. Só que depois você não vai lembrar de tudo que você leu ali, mas está registrado, porque a nossa mente ela é fotográfica, né? Ela grava aquilo que ela viu, uma imagem. E quando você entra no estado de hipnose, você consegue acessar aquilo que você viu muito mais fácil. É trabalhar com o grande potencial que tem a nossa mente. A gente não usa esse potencial no dia a dia. A gente age muito, vive muito no modo automático. Mas quando a gente percebe que nós podemos dar esse comando para a nossa mente, usar os nossos potenciais, aí sim faz toda a diferença. Então, a hipnoterapia serve para muita coisa, para várias coisas, né? E quem tem essa experiência, com certeza usa todos os dias para alguma coisa ou outra, né? Certo, legal, que interessante, né, Rafa? Que a gente acha que é só para cura, né, de coisas mais profundas, mas a gente pode também estar utilizando aí para outras coisas, né? Essa questão da prova aí, né, de concurso, por exemplo, é muito interessante. A gente... né? Essa a gente não sabia. Obrigada. Nós chegamos ao final do nosso quadro, né, Rafa? Obrigada, professora Gisele, pela presença, né, por disponibilizar o seu tempo aqui para conversar com a gente. E o nosso convidado externo, Tarcísio, ótimas colocações aí, tirou muitas dúvidas que a gente tinha. Seja bem-vindo sempre aqui no JU. Obrigado. E estudantes da Rede Pública de Ensino de Curitiba e região metropolitana se reuniram para a primeira fase do Debatedores Nota 1000, projeto que visa preparar os jovens para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os debates da primeira fase aconteceram no auditório de um dos campos da Uninter. A iniciativa é parte do Pré-Enem Uninter, em parceria com a Fundação Wilson Pickler e o Instituto Eureka. Confira mais detalhes na reportagem de Natália Schultz. 8 colégios da Rede Pública de Ensino de Curitiba e região metropolitana se reuniram no auditório do campus Divina Providência para a primeira fase do Debatedores Nota 1000. O projeto tem como objetivo preparar os jovens para a redação do Enem de forma oralizada. Nós sabemos que a argumentação é a principal falha que os nossos alunos têm quando se faz uma correção de um texto modelo Enem. Ausência de repertório. E esse projeto ele tem por intuito permitir aos estudantes que reflitam exatamente sobre como é pesquisar. O que eu percebo? A alegria deles e o agradecimento, tem sido contínuo ontem e hoje, por ter participado e por se autoconhecer também, porque esse é um processo de autoconhecimento, é estar ali na frente de uma plateia e ter que falar, ser protagonista. Então, na verdade, a gênese do projeto é o protagonismo juvenil. O foco é provocar a reflexão sobre temas polêmicos e inquietantes que estimulem a pesquisa. Nesta primeira etapa, os temas debatidos pelos estudantes foram o uso de celular em sala de aula e a liberdade de expressão nas redes sociais. Contribui para a mudança, para termos uma mente mais aberta. Nós temos muito mente fechada, nós temos as nossas próprias opiniões, nosso próprio modo de dizer. Um exemplo, a gente pensa em determinado tema, não, a minha opinião é a certa. E quando nós vemos aqui, vemos outro pessoal de outros colégios, nós descobrimos que não.
que tem diversas opiniões, que tem um outro lado a ser estudado. E isso é essencial para evoluirmos sempre, tanto como pessoa como sociedade. Além do aprendizado adquirido, os jovens concorrem a bolsas de estudo para a graduação, que serão concedidas para o primeiro, segundo e terceiro colégio classificados na grande final, marcado para o dia 1º de novembro de 2024. A experiência tem sido muito gratificante, porque todos têm mostrado o seu talento, no qual nem sempre é visto dentro de um colégio. A iniciativa é parte do preparatório para o Enem Uninter, promovido pelo Centro Universitário em parceria com a Fundação Wilson Pickler e o Instituto Eureka. Esse projeto Debatedores Nota 1000, ele faz parte de um projeto muito maior que nós temos milhares de estudantes em todo o Brasil, que é o pré-ENEM da Uninter. Nós estamos possibilitando ou trabalhando para que venhamos a ter estudantes que tirem nota 1000 na redação do Enem. Você conhece o futebol de cegos? A modalidade é um dos focos da Associação Maestro da Bola, que busca oportunizar e incluir desportivamente crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, além de pessoas com deficiência e todos aqueles que necessitam de inclusão na sociedade. O projeto já conquistou o vice-campeonato nacional sul-sudeste de futebol de cegos e segue dando visibilidade a esse esporte. A reportagem é de Gabriel Esmanioto. Fundado pelo Ricardinho, pentacampeão com a seleção brasileira, o projeto Maestro da Bola traz para crianças, adolescentes e deficientes a reabilitação e inclusão social. Atualmente, o projeto atende aproximadamente 3.000 pessoas em todo o Paraná. A maioria dos adolescentes, os jovens, procuram, ou já na fase adulta, procuram, né, uma reabilitação social, né? E alguns vão para o esporte, começam a se destacar em alguma modalidade, no caso o futebol de cegos, aí automaticamente procuram alguma associação ou clube para rendimento, né? Alto rendimento ou próximo do alto rendimento. Mais do que um jogo, o futebol de cegos se tornou uma ferramenta de inclusão e superação. E o projeto Maestros da Bola mostrou que o esporte tem o poder em mudar vidas. Quando eu perdi a visão em 6 anos, achei que nunca mais ia poder brincar com bola, né? Jogar futebol novamente. E depois de todo o processo ali, da adaptação, de ficar sem a visão, eu comecei a brincar com bola em casa, com meu irmão e os primos, colocando a bola dentro de sacola plástica, né, para ela rolar, fazer o barulho e a gente poder, né, interagir nas brincadeiras com bola e com as crianças. Eu fui um dos primeiros atletas a participar do projeto e, nossa, fiquei muito feliz, né, e em saber que poderia treinar novamente aqui na cidade, competir, né, representando aqui nossa cidade, nosso estado e ter mais contato com bola também, né. O projeto disponibiliza uma série de esportes para atender as pessoas com diferentes tipos de deficiência. Temos para deficiente físico o basquete, né, em cadeira de rodas, temos o para-badminton, temos a para-canoagem, a natação paralímpica, que é algo maravilhoso também, porque você engloba várias deficiências. Começamos com o futsal de surdos, temos também o núcleo de futsal para as crianças e adolescentes com deficiência intelectual. No futebol de cegos, todos os jogadores de linha usam uma venda nos olhos. Assim, todos têm a mesma percepção. Para orientar os jogadores, 3 pessoas são fundamentais: o goleiro, o técnico e o chamador. Nós, goleiros, tem a função apenas de estar orientando nossa defesa, nós não podemos estar orientando o meio de quadra, principalmente o ataque, né? Cada função tem seu próprio comandante, vamos dizer assim, né? O meio de quadra quem orienta é o técnico e o ataque quem orienta é o famoso chamador, né? Que fica atrás do gol adversário. E neste mês de setembro estreou o programa da TV Uninter Pajubá, um espaço de inclusão para a comunidade LGBTQIAPN+, e para a estreia a edição trouxe o empreendedor Gabriel Castro, que é proprietário de uma padaria bem conhecida aqui em Curitiba. A produção do empresário é marcada por produtos coloridos, com nomes divertidos e criativos com referência ao mundo pop. O programa Pajubá é quinzenal e conta com a apresentação dos jornalistas Igor Orbach, Nayara Rosolém e eu, Rafael Lemos. Pajubá significa voz e é uma expressão utilizada por integrantes da comunidade LGBT+, que
que não se trata de uma simples gíria, mas de um símbolo de resistência e de construção de identidade, ressignificada por este grupo social. A primeira edição do programa já está disponível e você pode conferir no canal da TV Uninter no YouTube. E o Jornal Uninter fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Obrigado por ter ficado conosco e não se esqueça de seguir a TV Uninter nas redes sociais e também o nosso site Uninter Notícias. Até a próxima. Até lá.